A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Aqui é o professor André e este é o canal Veio para os Gentios. Estudos em grego, porque consideramos que o Antigo Testamento bíblico foi traduzido no primeiro século antes de Cristo do hebraico para o grego e considerando também que no primeiro século da era cristã o Novo Testamento foi escrito neste idioma, naquilo que podemos chamar de Palaia diateké e Kainé diateké, Antiga e Nova Aliança, Antigo e Novo Concerto, Pacto e, por fim, Antigo e Novo Testamento. Na aula de hoje, nós continuaremos abordando a revista Lições Bíblicas, O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo, que é do primeiro trimestre do ano de 2024, e a lição de hoje é a lição de número 4, do dia 28 de janeiro de 2024, último domingo do primeiro mês do ano de 2024. O título da lição é A Igreja e o Reino de Deus. Hoje, particularmente, nós vamos debruçar sobre aquilo que o cristão mais gosta de fazer e também é a sua maior responsabilidade: pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. Isso porque nós iremos estudar o livro de Marcos, também conhecido no grego como Euangelion tu Iesu kata Markon. É considerado o primeiro evangelho, o Evangelho de Jesus segundo Marcos, a ter sido escrito e serviu também de base para os evangelhos de Mateus e para o Evangelho de Lucas. Ele é considerado a base desses dois outros livros sinóticos, que têm a mesma visão, a visão que provavelmente o apóstolo Pedro narrou os acontecimentos para o jovem João Marcos e ele registrou no mais breve, no mais curto desses testamentos, que tem apenas 16 capítulos. O livro de Marcos, dentro dos evangelhos, é considerado aquele que apresenta Jesus como servo, e ele teria sido escrito para os romanos. Vamos trabalhar o capítulo 1, do versículo 14 até o versículo 17. São apenas 4 versículos deste evangelho, mas já revela quem foi o maior pregador de todos os tempos. Não foi John Wesley, não foi Charles Finney, não foi Charles Spurgeon, não foi Billy Graham. Pasmem, não foi o apóstolo Paulo, mas foi ele mesmo, o próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos então para a leitura bíblica em classe, o que estamos chamando aqui carinhosamente da leitura bíblica em grego. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. É assim que a nova versão internacional, em português, se nos apresenta. E a nova chave linguística do Novo Testamento grego de Mateus e Apocalipse vai comentar sobre este versículo no original grego, falando que meta-tó significa após, depois que João foi preso. E como seria preso? Paradothenai, aoristo infinitivo passivo, ou seja,
o sujeito sofreu a ação de ser aprisionado. Aí que é o didomi, dar, entregar, mas quem foi dado, quem foi entregue foi o próprio Johannes, o próprio João. Aqui ele foi aprisionado. E após ou depois que João foi aprisionado, Kerisson ele proclamou, ele que? Jesus proclamou Telogos, o Logos, a palavra, sendo ele mesmo a palavra e o cumprimento da palavra, a palavra de Deus. As Logos, tu, Theu, genitivo, ou seja, pertencendo a quem? Pertencendo a Deus. Isto é, Deus é o autor da mensagem, ou sobre Deus. Isto é, a mensagem fala de Deus ou de seu domínio. Então, depois que João foi preso, Jesus pregou a palavra de Deus. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. E qual é a mensagem? A rangelia que Jesus pregava. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Legon, ele dizia, Roti, ou seja, ele dizia, dois pontos, Peplerotai, vem de plero, encher, preencher com algo, completar um espaço de tempo, chegar ao final de um intervalo de tempo, completar algo incompleto, realizar algo planejado, anunciado, dar cumprimento a, geralmente no passivo, cumprir-se, donde peplero tai ho kairos. O tempo está cheio, isto é, chegou o tempo determinado por Deus para o cumprimento das promissões, das promessas, ou no português bem claro, chegou a hora. Então, quando Jesus veio em forma de homem, chegou a hora, o tempo se completou, se encheu, veio a plenitude dos tempos, como está lá em Gálatas 4:4. E vindo a plenitude dos tempos, nasceu Jesus de uma mulher, nasceu Jesus sob a lei, completando-se o tempo. O mesmo pensamento de Gálatas 4:4. Engiken, aproximar-se, chegar, acercar-se, chegar perto. É o convite que Jesus estava fazendo e faz até hoje. Cheguem perto. E metanoite, vem de noeo. Noeo é mente. E a metanoite é a mudança de mentalidade. É o sentir arrependimento, converter-se. Em consequência, arrependei-vos. Que aquele que se arrepende do caminho que está seguindo, ele vai procurar outro caminho. Então, primeiro o arrependimento e depois a conversão para uma nova vida, kainezoes, e essa nova vida em Cristo. Pisteuete, é o imperativo de pisteuo, crer. Se é imperativo é creia. Em, geralmente condativo, ou eis,
confiar em alguém, confiar algo a alguém. Então, creiam, confiem. Rentó Evangelio, na referida boa mensagem, nesta boa mensagem. O tempo é chegado. Peplero tai ho kairos. Dizia ele, dizia Jesus. O reino de Deus, basileios tu teu, está próximo. Chegou. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, se ele está próximo, cabe a nós nos aproximarmos dele. Tiago 4:8 fala: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Se existe o enguizo do reino, você e eu estamos nos aproximando deste reino. Mas como entrar neste reino? Jesus falou para Nicodemos em João capítulo 3, que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus, quanto mais entrar nele. Por isso, a fórmula de Jesus, a mensagem de Jesus é: arrependam-se, metanoiete, e creiam, pisteiete, nas boas novas, hen evangelion. Penúltimo versículo, Marcos 1:16. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores de peixes, obviamente. Vou explicar o porquê eu disse isso. Paragon, de água, passar por, e paragon é passar ao lado de, margear. Re, thalassa, tes, Galilaias, o mar da Galileia, sendo que o mar da Galileia não é propriamente o mar, é um lago, também chamado lago Genezaré. E Jesus estava passando ao largo ou à margem do lago Genezaré, mais conhecido como o mar da Galileia, Retalassa tes Galilaias. E viu Simão e o seu Adelfos. Adelfos é irmão. E qual era o nome do irmão de Simão? Andréas, ou André, xará desse que vos fala, do professor André. O que o Simão e o André estavam fazendo quando Jesus passou na margem do Mar da Galileia? Amfibalontas, vem de baló, lançar a rede, as redes. É uma terminologia técnica para o ato de jogar a tarrafa redonda de pesca. Uma variante de amfiplestron, tarrafa redonda. Então, amfibalontas é lançar essa tarrafa redonda de pesca. Ressan é o imperfeito, é o passado, de reimi, ser, estar. Então, Ressan é era e estava. Por que eles estavam lançando as redes? Porque eles eram halieus, eles eram pescadores. E de onde vem essa palavra halieus? Estudamos que o mar é talassa, alas. Então, halieus é mar, halieus é pescador. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E o que Jesus disse para eles? E disse Jesus:
sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. A ordem de Jesus foi deite, que é o advérbio como plural de deiro. Deiro seria para uma pessoa só. Deite, segunda pessoa do plural. Vinde, levantai-vos, hopisso, vir atrás. Então, deite hopisso mu, levantai, venham atrás de mim, segui-me, ouvinde, segui-me. Poieso é o futuro de poiel, aquilo que Jesus iria fazer. O que Jesus iria fazer com eles? Remas, que farei de vocês, genestai, vem de ginomai, tornar, vir a ser. Eu farei que vocês se tornem halieis, pescadores, mas não pescadores de rictis, de peixes, mas halieis antropon, pescadores de homens. Poieso, rimas, genestai, halieis antropon, farei com que vos torneis pescadores de pessoas. Ou mais idiomático, eu farei de vós pescadores de pessoas. Pescadores de pessoas é figurativamente se referindo a quem pesca ou ganha pessoas para Jesus e sua causa. Então, logo no primeiro capítulo desse evangelho, Jesus ele já começa a ganhar seguidores para que eles influenciem outras pessoas para conhecerem o reino de Deus. Que essas almas que esses pescadores ganhariam seria para Jesus e para a sua causa, para o evangelho, justamente para que essas pessoas pudessem ter uma nova vida, uma vida com Cristo, uma vida com Jesus, uma vida no reino dos céus. Ganharemos 100 vezes mais nessa vida e também a vida eterna. Esta é a perícope de hoje, apenas 4 versículos. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. E aqueles homens se tornaram 2 dos 12 apóstolos de Cristo. Seus nomes estão escritos no céu, na cidade da Nova Jerusalém. Pedro, por exemplo, anunciaria a descida do Espírito Santo, conforme predisse Joel, capítulo 2. Pedro teria 2 cartas na Bíblia com seu nome, 1ª e 2ª Pedro. Pedro seria um dos mais chegados dentre os 12 do mestre, do rabi, de Jesus, do didáscalos, do professor, desse homem que nos ensinou e nos ensina até hoje através da sua palavra. Então, que nós possamos ser pescadores de almas. Essa é a mensagem de hoje. Por isso que o título dessa lição é a Igreja e o Reino de Deus. Precisa de pessoas que angariem almas para este reino. Amém? Deus conta com você para esta obra. Referências. Bíblia online. Nós escolhemos a edição da Nova Versão Internacional. A revista O Corpo de Cristo, de José Gonçalves. Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo, da CPAD. E a Nova Chave Linguística do Novo Testamento Grego, de Mateus Apocalipse, de Wilfried Halbeck e Heinrich Fonsebenthal,
tradução de Nélio Schneider, revisão de tradução de Reginaldo Gomes de Araújo, editora Targumim Agnus, em São Paulo, no ano de 2009. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Amém.